primeiras 90 pessoas, mais ou menos, a gente escreveu aqui pelo Zoom. Depois mais umas 150 pessoas que daí passaram lá para o YouTube, que vão acompanhar pelo link do YouTube. Andréia, tudo certo? Oi, bom dia para todo mundo, tudo certo aqui. A Andréia é quem vai fazer a tradução. Daqui a pouquinho eu chamo a Latha para a gente começar. No YouTube tá tudo bem, Jorge, tudo certinho. Latha está aí. Hi, Latha. Hi, namaste. I will just see with Manuela how we are going to organize the video settings here. Manuela, eu mesmo coloco aqui, de repente, a professora Latha na tela principal. Isso, Jorge, se quiser pode colocar, é uma opção que tu tens em cima do nome dela, de Spotlight. Se quiser deixar só nela, né? Deixa eu achar ela aqui. Não fica no... Aqui. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto, ele está dando bastante interferência. Obrigada. Deixa eu colocar aqui. Tu queres me colocar como co-host, Jorge? Pode ser, já te coloco. Ok. Certo, coloquei, Manuela. Tu queres que eu coloque a Latha em Spotlight? Isso? Para que todos possam vê-la? Acho que já coloquei. Tá. Ah, tá. Tá ok. Tá. Welcome, dear Latha. I'm going first to introduce you in Portuguese. And then Andrea is going to make the translation, and then we follow after some words I give to you. Just a minute. André, então eu vou falar um pouquinho sobre a Latha aqui, e aí acho que tu pode, de repente tu vai traduzindo para ela, acho que é melhor, né, ou não, ou a gente agora simplesmente eu apresento ela para o pessoal e depois vocês seguem. Como você preferir, Jorge. Acho que eu vou apresentar ela aqui só em português, acho que tá tudo bem. Só pedir para o pessoal começar a gravar, então, Jorge, o Rafa e a Solange, já podem. Acho que já estão gravando. Sim, a gente começou a gravar. Tá, beleza. Já estão. Então, pessoal, eu só queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês, o interesse. Para mim é sempre um prazer, né, quando eu trago um dos professores para conversar com vocês. Desde a minha primeira ida para a Índia, lá em 2001, né, o primeiro movimento que eu fiz quando eu voltei de lá foi tentar trazer os professores com os quais eu tive conexão para ensinar aqui no Brasil também. E agora, depois de todo esse tempo, fazendo agora 20 anos, né, por acaso, 20 anos depois, a gente está aqui de uma forma bem mais fácil, no encontro virtual, e vocês podendo, então, conhecer um pouquinho da professora Latha, que é quem me acompanha pessoalmente hoje, e uma pessoa que tem uma caminhada bastante especial, né? Ela foi aluna por muito tempo, né, muito próxima do professor Desikachar, e é uma pessoa que também tem uma caminhada dentro da própria psicologia ocidental, dentro da academia, né? A professora Latha é doutora na área da psicologia. E eu acho que é interessante a gente escutar ela porque o yoga, como ele assumiu um rumo que acabou se afastando muito das origens, né, no Ocidente, na minha opinião, porque ele acabou indo muitas vezes para
uma visão um pouco mística ou física demais. Quando a gente escuta uma pessoa como a professora Latha, que tem esse contato bastante tradicional com o yoga enquanto um processo de autoconhecimento, um processo mental, e também uma caminhada dentro da psicologia ocidental, que também trata da mente, a gente pode entender um pouco melhor o que é essa origem realmente do yoga enquanto um caminho que explica e trata a mente humana. E ela tem, então, essa habilidade, né, em comum de poder falar tanto do ponto de vista da cultura oriental, quanto da nossa própria cultura. E colaborar muito, acho, com essa visão dentro do mundo do yoga. Então, eu fiz questão que ela viesse aqui hoje, né, para compartilhar um pouco dessas percepções com vocês. Ela tem um livro, que é um livro muito interessante. A gente depois pode ver a melhor forma até de vocês terem acesso, quem quiser comprar, né? É um livro que foi publicado recentemente sobre o processo de yoga terapia. Depois alguém pode colocar, talvez a Solange pode colocar talvez depois ali o nome direitinho do livro, né, no chat. Né? O livro é Counseling Principles and Practices for Yoga Therapists. Então, sobre o processo de yoga terapia, onde ela traz toda uma base de conhecimento sobre o processo terapêutico do yoga, o yoga enquanto um caminho de autoconhecimento, um caminho de cura. E hoje, então, ela vai dar uma introdução, falar um pouquinho para vocês a respeito da psicologia do yoga, falar um pouquinho sobre a caminhada, falar um pouquinho sobre a caminhada dela, e depois vocês vão ter também um período ali, um momento para vocês poderem fazer perguntas, né, algo que vocês considerem que seja interessante que ela fale de uma forma um pouco mais específica. Então, acho que podemos começar. Dr. Latha, so I have introduced you a little bit, talking about you, your relationship with Sir, and then please feel free to start in the way you prefer with them. Thank you. Thank you for your kind introduction and kind words. Obrigada pela sua introdução gentil e suas palavras gentis. I'm a simple yoga practitioner. Eu sou uma praticante simples de yoga. And have been exposed to the Western psychological education and yoga knowledge. E passei por uma educação ocidental em psicologia e também pelo conhecimento do yoga tradicional. And all the credit goes to my teacher who has taught me about yoga. E todo o crédito eu dou ao meu professor que me ensinou sobre o yoga. Today, thanks Jorge for opening this group of people. Thank you very much for the help. And I'll try to briefly present something about yoga and psychology. Então, eu agradeço hoje ao Jorge, a todos que organizaram esse evento, e eu vou tentar fazer uma introdução breve sobre a psicologia do yoga. There has been a great importance to yoga techniques like asana, pranayama, meditation, and people have taken to strongly to many techniques. Então, as pessoas tem sido dado bastante ênfase às técnicas do yoga, de asana, de pranayama e meditação, e as pessoas dão bastante foco às técnicas. And research in yoga also has taken deeply into identifying the techniques which are best suited for a particular condition. E na pesquisa em yoga também se aprofundou em identificar quais as técnicas mais adequadas para condições específicas. So basically, all of us are looking for experiences and the technique-based experiences. Então, basicamente, todos nós estamos procurando pelas experiências e pelas experiências baseadas nas técnicas. However,
there is a strong orientation to the understanding of what is mind and its function in yoga. No entanto, há uma forte orientação para a compreensão do que é a mente e sua função no yoga. Yoga is mainly Indian psychology. O yoga é principalmente uma psicologia indiana. Yeah. When I say Indian psychology, it is not geographical. E quando falo psicologia indiana, não estou falando de algo que é geográfico. It is the thoughts that originated in the minds of the sages. São os pensamentos que se originaram na mente dos sábios. Okay, so basically, when we are doing yoga, doing in the sense when we are practicing yoga or applying any strategy of yoga, we are focusing on doing something for your mind and body. Então, quando estamos praticando yoga ou planejando uma prática de yoga, a gente quer tentar fazer algo com a nossa mente e corpo. Andrea, the speed is okay? Can you repeat, please? Is the speed okay? Yeah, it's okay. Voice okay? Okay. Thank you. Thank you. I'm just making a check in between. So basically, the concept of mind is not just located in the brain. It pervades the whole body of a person. Então, esse conceito de mente, ele não diz respeito somente ao cérebro, né? Ele permeia todo o corpo de uma pessoa. And in yoga psychology, the concept of mind is something different from the concept of mind that we understand in Western psychology or mainstream psychology. Então, o conceito, a ideia de mente na psicologia do yoga, ela é diferente do conceito de mente para a psicologia ocidental ou da psicologia acadêmica. Ou psicologia convencional. Yeah. So the main difference is, in mainstream psychology, mind and consciousness are together. They are together. They are related functions. Intrinsic to the mind is consciousness. A principal diferença é que na psicologia convencional, mente e consciência, elas estão juntas, são funções relacionadas. E a consciência é como se fosse intrínseca à mente. Yeah, they are together, like mind and consciousness are together, integrated. A mente e a consciência são vistas como sendo integradas na psicologia ocidental. In yoga psychology, in yoga, the mind and the consciousness are two different entities. Na psicologia do yoga, a mente e a consciência são duas entidades diferentes. It is because of this differentiation we are able to handle the mind. E é por causa dessa diferenciação que a gente pode lidar com a mente. So basically, I don't want to talk about the history or how this is this thing. The idea is there is a conscious principle and there is an instrument called mind. A ideia é que há um princípio consciente e um instrumento chamado mente. So all yoga practices, all processes are to help this mind. Então, todos os processos, técnicas do yoga são para ajudar essa mente. Okay. So basically, the whole of yoga philosophy, Yoga Sutra, is to understand how this mind is formed, how it works, and how it can be trained, and it can be used for one's own purpose, self. Então, o que a filosofia do yoga propõe, busca, o que está no Yoga Sutra, é buscar entender como essa mente é formada, como ela funciona e como pode ser treinada, de forma que ela seja utilizada para os propósitos do próprio sujeito. You got it, how the mind can be understood, handled, refined, trained,
and it can be used for my own self and for others' purpose. Então, é sobre como a mente pode ser compreendida, manejada, definida, treinada e como pode ser usada, utilizada para meu próprio propósito e para o propósito dos outros. Unfortunately, yoga is a process of yoga is to, I mean, many people cannot distinguish between the process of understanding something and acting something. It becomes too integrated and we get into trouble. Então, muitas vezes as pessoas não entendem essa diferença entre entender e realmente lidar, transformar, né? Isso pode dar alguns problemas. Let me not make it complicated. I'll make it simple. Mind is an instrument that we use to interact with the world. Então, para deixar isso de uma forma simples e não complicar, a mente é um instrumento que a gente usa para interagir com o mundo. Okay, so this interaction can be outside world or internal world. E essa interação pode ser em relação ao mundo externo ou ao mundo interno. So in this process, we need help to fine-tune this mind so that it interacts efficiently and it acts efficiently. Então, nesse processo, a gente precisa achar formas de lidar com essa mente para que ela possa funcionar de uma forma boa e também interagir de uma forma boa, adequada. Yeah. So the whole of yoga and psychology is when the Western psychology or mainstream psychology has understood a human being from outside in, from external to inward. Então, na psicologia ocidental, ela construiu seu conhecimento baseado na observação do externo em relação ao interno daquela pessoa. Yeah, how environment influence, how family influence, how outside world molds a person's mind. Então, a psicologia ocidental, ela trata disso, né? Como a sociedade, ela interfere, como aquilo forma a psicologia humana, como a família, como as relações. As well as internal processes also. As well as internal processes also, they have structured it. E também sobre como os processos internos se estruturam. Yeah. So there are many theories of human mind in mainstream psychology. Então, existem muitas teorias sobre a mente humana na psicologia ocidental. Yep. In Indian psychology, especially yoga, na psicologia indiana, especialmente o yoga, the process of understanding is from inward to outward. O processo de compreensão, ele vem do interno para o externo. Yeah. So I should understand my mind. Então, eu devo entender a minha mente, how it functions, como ela funciona, and how to regulate it. E como regular ela. This is one of the second fundamental difference. The first fundamental difference is mind is matter. A primeira diferença fundamental, então, é que a mente é matéria. Second difference is inward to outward. A segunda diferença, então, é que ela vai do interno para o externo. So, therefore, it becomes very important to focus on how we work on our own body-mind complex to live very, very meaningfully in this world. Dessa forma, se torna muito importante focar em como trabalhamos nosso próprio complexo mente-corpo para poder viver de forma significativa nesse mundo. Yeah. So this is, I'm trying to put everything in a very bit by bit sentences. Given a chance, I would have gone in a different way. So I would like to share few ideas which comes from my teacher and what I have learned from Desikachar. Tá, então eu estou tentando colocar tudo em frases mais curtas. Agora eu vou falar então sobre o que aprendi com o meu professor TKV Desikachar. Okay.
See, to a large extent, yoga therapy in research as well as in practice of therapy, there is a lot of emphasis on outcome. Outcome is what is in it for me. Então, tanto na pesquisa quanto na aplicação do yoga, existe muita ênfase no resultado, né? O que vai sair disso, o que eu vou ganhar com isso. Whereas what I understand from my teachers, Desikachar's teaching is, yoga is a process. Mas o que eu entendo do que eu aprendi dos meus professores é que yoga é um processo. Every moment of the process, there is an outcome. Cada momento desse processo tem um resultado. Which gets consolidated, coalesced towards your direction for your own self-transformation. E ele vai se consolidando em direção à real transformação do self, né, do eu. Yeah. So this part of it is the most important aspect of the yoga therapy. Então, eu considero que esse aspecto é o mais importante da terapia do yoga. So basically, when we talk about yoga therapy, it is not for body alone or mind alone. Body and mind is completely integrated. It is just integrated. Então, quando a gente fala de terapia do yoga, o corpo e a mente, eles estão completamente integrados. So even if you do small action at the body level, it impacts the mind. Mesmo que você faça uma pequena ação no nível corporal, isso vai causar um impacto na mente. Even a small change in the thought or a worry or an impulse can have a reflection in the body. Então, uma pequena mudança na forma de pensar, ele vai ter uma mudança no corpo, vai ter um impacto no corpo. So basically, yoga is creating an ambience in your life. Então, yoga ele cria a context or an ambience in your life for your own personal transformation. Ele cria esse ambiente ou um contexto na sua vida para a sua própria transformação. So basically, yoga, this ambience helps you to act very meaningfully and healthily with your environment. Então, essa ambientação criada, ela ajuda você a lidar de forma mais saudável com o ambiente. So there are 3 methods of knowing something as to how to act. Então, tem 3 métodos de saber como agir. Number 1 is you can refer to expert books, scriptures to know it. Então, a primeira forma é você se referir a escrituras para saber como fazer isso. Second method is you can do a logical analysis, reasoning, or a scientific evidence. That is the second method. Então, a segunda seria você, por inferência, por pesquisa científica, pela lógica. Yeah, logical. The third one is the complete taking control of your own process of understanding your body, mind, and working towards your own efficiency. The third one is introspection, what we call as yoga journey. Então, no terceiro é quando você se apropria de você fazer esse entendimento, né? Quando the third one is when you, can you repeat, please? The third one is a process where you introspect and personally handle your own body, mind, so that you can be in a transformational journey. Então, o terceiro é quando você chega nessa introspecção e por você mesmo você vai conseguindo lidar com a sua mente e corpo. Okay? Essa jornada. So this is what is the most important aspect of yoga. Esse é o aspecto mais importante do yoga. So what is happening to me is the best way to deal with your life. Então, aquilo que está acontecendo comigo é o que é melhor para eu lidar com a vida.
So my teacher would say, Desikachar would say, there are 3 important ingredients in the yoga therapy, which is very, very similar to psychological principles, psychological counseling principles. Então, o meu professor, ele dizia que existem 3 ingredientes principais na terapia do yoga. Number 1 is the care seeker or the person who needs therapy. Então, o primeiro é a pessoa que precisa da terapia, o paciente. That aspect is very complex. We don't know everything about the person. Esse aspecto é bem complexo, né? A gente precisa saber muita coisa sobre a pessoa. So the process of therapy is to understand the care seeker and try to help the person to come out of their distress. Então, o processo da terapia é entender o que essa pessoa que está buscando ajuda tem e precisa e ajudá-la a melhorar isso. The second component of a therapy is the therapist. O segundo componente é o próprio terapeuta. This therapist also will be in a state of yoga. Esse terapeuta, ele vai estar num estado de yoga to provide the best solution to the client or the care seeker. Para poder, então, prover o melhor atendimento àquela pessoa que está buscando ajuda. The best solution comes because of certain characteristic of the therapist. A melhor solução, ela vem dessa característica do terapeuta. So one of the important characteristic for a good yoga therapist is Vita Raga Vishayam Va Chittam. Então, a melhor característica para um terapeuta de yoga, essa frase em sânscrito. Yoga Sutra, Vita Raga Vishayam Va Chittam. Somebody who has no expectancies in terms of from the client, então, but who has undergone a lot of experience. É alguém que é um terapeuta que tem bastante experiência e não tem expectativas em relação ao paciente. So there are many other qualities of a therapist. I'm not going to in detail about that, but one of the most important ingredient of the therapy process. Tem muitas outras qualidades, mas não vou falar sobre isso agora, mas a mais importante é essa que eu falei. Yeah. Now the third important aspect of a therapy process is the ambience and the context. Então, o terceiro aspecto dos ingredientes da terapia do yoga é a ambientação do processo. When I say ambience, it's not the physical ambience, it is the psychophysiological context in which therapy happens. E quando eu falo dessa ambientação, não é do local físico, é o contexto psicofisiológico onde a terapia acontece. Yeah. So sometimes any one or other doesn't work, the therapy may not be effective. Então, se algum desses 3 pontos não funciona, a terapia pode não ser efetiva. So basically, yoga research has focused on identifying who is the care seeker. Então, basicamente, a pesquisa no yoga, ela se dedicou a identificar quem é esse buscador de ajuda, quem é esse paciente. And what is the technique to be given. E qual é a técnica para dar a ele. But rarely the quality and the competencies of the therapist. Mas raramente tratam dessa questão que é a qualidade do terapeuta. Yeah, so they are not bothered who the therapist are, but they are only bothered about what is the condition, what is the techniques. So that is why yoga has become more and more searching for technique, searching for the conditions. Então, nessas pesquisas, foi dado muita ênfase para as técnicas e como aplicá-las, e esqueceu de se preocupar com o sujeito terapeuta e as qualidades que a gente falou antes. So I have understood this from my teachers' teaching and my experience in KYM, that
it is the process and complete understanding of the mind of a person which helps in the therapy process. Então, o que eu aprendi dos ensinamentos dos meus professores e da minha experiência trabalhando no Mandiram é que é o processo e a completa compreensão da mente da pessoa que ajuda nesse processo terapêutico. So the counseling model of the Western psychology or mainstream psychology and the understanding of the mind chitta in the Yoga Sutra, when we integrate these two, it provides the best opportunity to provide the best therapeutic solution. Então, quando a gente combina esse modo do aconselhamento, né, da terapia ocidental com o yoga, né, e seus conceitos de mente e consciência, né, que a gente consegue chegar na melhor forma de aplicar. So it is not that this is the good, this is good. When we integrate these two, we get the best out of both the both the discipline, so that it can be optimally used for the care seeker. Então, não se trata de falar qual uma é melhor, outra é melhor, mas a gente conseguir integrar as duas e isso vai trazer mais benefício para o paciente. So this is what has been going on in my mind, and the result of this only that book which Jorge showed you. E é isso que tem passado pela minha mente, e o resultado é esse livro que o Jorge mostrou para vocês. For me, doing therapy has improved purely because of the understanding of Yoga Sutras. Para mim, eu enquanto terapeuta, tenho melhorado muito através da minha compreensão dos Yoga Sutras. This Yoga Sutra is a technical, theoretical basis and practice for all the yoga practices. Então, o Yoga Sutra ele é a base teórica e prática para toda a terapia do yoga, para todas as práticas do yoga. Yeah, it is a source of understanding for personal transformation. É uma fonte para a transformação pessoal, de entendimento para a transformação pessoal. As well as to influence another person. E assim também é uma fonte para ser utilizada para influenciar outra pessoa. So basically, the mind of the therapist and the mind of the care seeker interact, and that is when the therapy process starts. Então, a mente do terapeuta e a mente do paciente, elas interagem e assim se dá o processo terapêutico. So the whole lot of ideas about how the mind works and what is it that happens, consequences, etc., everything is there in the science of yoga. Então, todas as ideias de como a mente é, como ela funciona, estão na ciência do yoga. In addition, we have a lot of theory of mind in different streams of psychology. E, adicionalmente, nós temos as outras teorias na psicologia ocidental e outras psicologias. Which helps us to integrate a practice to suit the mental state of a person. Que nos ajuda a integrar e gerar essa ação terapêutica para lidar com a mente de outra pessoa. So basically, I feel yoga, my knowledge of yoga as well as the psychology has really helped in scaling up the therapy as well as my own understanding of how to be effective in this particular world. Então, eu considero que o meu entendimento, tanto da psicologia convencional, ocidental, quanto do yoga, me ajudaram na minha formação enquanto terapeuta e no meu próprio entendimento de como, para mim, e na minha ação enquanto terapeuta. So we work with body, we work with breath, we work with the awareness also. A gente trabalha com o corpo, com a mente
e com a atenção. So all this will be harnessed with various approaches to handle the mind. Então, tudo isso a gente vai lidar através de várias abordagens para manejar a mente. So this is the brief introduction, and if somebody has some queries, you can ask me. I'll try to answer if I know. And Então, thank you, Andrea. Essa é a introdução breve que eu queria dar, e se alguém tiver alguma pergunta agora, pode fazer. Não sei se as pessoas vão fazer a pergunta pelo chat ou como que é. A Maria do Carmo está com a mão levantada, mas eu não consigo ver todo mundo. Is there a place for the unconscious? Yes. Unconscious is that space where the activities or the repressed feelings, thoughts, and everything are dormant in the mind. It is in the chitta. Chitta, when it is called supta, where it is dormant, that is unconscious. So chitta is the mind. Loosely, if I translate, it is the mind. And the unconscious is that state of chitta, which is not accessing certain things for reflection to the consciousness. So when the consciousness is not aware of something that is happening deep down in the chitta, that could be considered as unconscious. Let's see if Andrea could. Eu anotei. I'm trying to be faster. No, but I wrote here. I will try to. If I make some mistakes, Jorge is going to correct me. Então, perguntaram se tem a ideia de inconsciente, né, na psicologia do yoga. E ela falou que, né, no yoga, então, tem essa palavra chitta, que é usada para se referir à mente, né, que é diferente de consciência. E ela poderia fazer essa comparação, nessa aproximação, que para o yoga, quando na chitta tem questões que estão ali e elas estão inconscientes, né, a consciência não está... a consciência não está consciente dela, se ajuda para entender, a gente pode considerar isso como sendo inconsciente, são coisas que estão dormentes e que a gente não está vendo elas diretamente, né? A gente não está tomando consciência delas. Thank you, Manuela. Whatever you said is correct. Go. Okay, it's very tough. Unconscious is not absence of consciousness. Unconscious is some material of the chitta is not prominently coming up for the conscious to observe it or become aware of it. Então, não é algo assim que está totalmente, né, como se fosse totalmente apagado, mas é algo que está mais dormente e que a gente não está totalmente consciente daquilo, né? Why do you think that many people see yoga separate from psychology nowadays? It's because in India, at least I can say, because yoga has been confined to, in India, because I'm not traveled outside. In India, psychology has been kept as, different. See, even I use the word Western psychology. It is confined to the departments in the university. Yoga is confined to ashrams, studios, and other places. So it has been like that historically, but very few psychologists are interested in yoga. Very few yoga people have pursued psychology. But nowadays, trend is changing. Manuela, you can interpret this. Então, perguntaram sobre essa divisão, né? Por que ela acha que as pessoas veem o yoga separado da psicologia? Ela falou assim que até a gente, quando usa esses termos, né, psicologia ocidental, o yoga, são palavras que a gente usa como atalhos, né, porque de forma geral, ela falou que da visão dela que ela tem da Índia, que é onde ela vive, né, e vê essas coisas acontecendo, porque, por exemplo, você vê que tem o departamento, né, a gente usa essa palavra psicologia ocidental para falar sobre aquele departamento ali acadêmico da psicologia, e geralmente a gente usa a palavra yoga, né, para falar dessas questões onde dá aula, né, aula
yoga em instituições separadas, ou mesmo que a gente vê mais em estúdios de yoga e tudo mais. E que, historicamente, isso foi acontecendo dessa forma, né, que parece que é uma divisão. Mas hoje já tem pessoas, né, estudando e né, integrando isso. I read one English question. I'm going to ask Maria do Carmo and then Ricardo that raised the hand, and then afterwards we can follow with the chat. Maria do Carmo? A minha pergunta é bem nesse sentido do que a Latha estava colocando agora, assim, sobre quando ela fala do contexto da terapia, se ela poderia falar um pouquinho mais sobre isso, desse contexto da terapia. Sobre a questão cultural, o que envolve tudo ali. Você quer saber sobre essa questão da integração do yoga e da psicologia ocidental? Quando ela falou antes do contexto da terapia, se ela pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Porque eu acho que tem a ver com o que ela estava colocando agora no final. 3 ingredientes principais: paciente, terapeuta e ambientação, contexto. É disso, né, Maria do Carmo? So Latha, she's asking if you could talk a little bit more about what you mentioned as being the ambience or the context in therapy. So I'll just say that, and yeah, I'll also answer the other question. Ambience is the context in which you meet your own care seeker, which is your state of mind, your beliefs and background or certain things will influence the therapy process. Likewise, the care seeker may have some expectancies, certain types of context from which they come. They will have a context that will influence the therapy. So that is why you have to be aware of both and regulate it. For example, let us... please go ahead. Então, ela falou essa questão da ambientação, do contexto na terapia, que a gente saber que nesse contexto de terapia a gente tem que considerar o estado mental e as crenças do terapeuta, e também isso, né, as crenças, o estado mental do paciente, né, sabendo que isso vai influenciar a terapia, né, então a gente tem que saber levar em consideração todos esses fatores na terapia. Right now, this particular ambience is for sharing information. This ambience on the webinar. Okay. Por exemplo, so I have my own limitation. You have, people here may have limitation. Suppose if this context is changed into a therapy situation, the ambience changes because my interaction with the person will be completely like a dhyana. It will be like a focused. So it will be very different. Small example. Então, a gente está aqui, por exemplo, nesse contexto aqui do webinar, né, a gente está conversando e trocando, e se fosse um contexto de terapêutico, né, eu trocaria totalmente, né, não totalmente, mas trocaria bastante o meu estado mental para um estado de dhyana, né, um estado dessa concentração maior para lidar com o paciente. So that is why there are some places when you learn something, it will have a lot of impact. In some places when you learn something, some therapy experiences will be very different. So the place will be that ambience in which you learn something. Então, dependendo de como essa troca se dá, esse ambiente se constitui, a experiência de aprendizado vai ser bem diferente. Thank you. Somebody has. Thank you. It may not be completely experiencing telling the ambience, but I'm striving to put it into words. Is somebody said no, consciousness is something like an observer deep down? Very true. Sakshi, observer, witness. Whatever that is happening is being witnessed by something else. Ela falou que alguém comentou ali no chat, tudo que está acontecendo vai sendo observado por algo que é mais profundo.
Posso fazer a pergunta? Ricardo, por favor. Tá. Sobre os cantos. No livro da senhora, a senhora fala sobre os cantos como processo terapêutico, né? Como usar os cantos como processo terapêutico. Eu já tive experiências bem positivas com canto, aprendi com meu professor, inclusive, a escrever cantos e orações em português. Quer traduzir essa parte para ela já, André? Quero. Então, so he's asking about chanting, and he had some experiences with chanting, and he said you talk about chanting in your book, and he had some experiences learning from his teacher, and also him as a therapist, he uses to adapt to in Portuguese, to create some verses in Portuguese to use as chanting. Pode terminar. Mas eu noto também que, às vezes, os cantos em sânscrito parece que têm um resultado mais profundo a longo prazo. Os cantos em português, eles trazem um contato mais... And he perceives that when he uses the chanting in Sanskrit, they have a deeper effect. Em português, eles têm eles trazem um resultado uma conexão mais rápida em português, mas em sânscrito, uma conexão que se sustenta a longo prazo. A senhora poderia falar um pouco sobre isso, por favor? So he says that he notices that when he uses the verses in Portuguese, he perceives that it brings some connection faster, it makes a faster connection, but when he uses the Sanskrit chanting, the results, they are more deeper, but they take more time in his Brazilian context. For them to understand. Yeah. So chanting is a very, very powerful tool to work on, to influence the body and mind. Basically, it is vibration. One particular day, I will we can understand about. So, what you say is correct. A language known to the person will take them nearer to it, so they feel happy about it. Like you used Portuguese. The importance of Sanskrit is the pronunciation of the word will activate different parts of the body. So therefore, the vibration starts from there, so it will have a different effect. You may have the same words in Portuguese, which you have to discover and say that. Então, sorry, Andrea. Ok. Então, ela disse isso, né, que o canto é uma ferramenta muito profunda de influenciar a mente e o corpo, né, e que o que você falou é correto, né, que uma linguagem, quando ela é mais próxima, no caso da gente aqui, o português, ela tem esse efeito, ela funciona porque ela também é algo mais próximo daquela pessoa, né, e que a questão do sânscrito é que o sânscrito, a pronúncia do sânscrito, o som que ele traz, ele ativa diferentes partes do corpo, né? Essa vibração tem esse efeito mais profundo. E ela pensa que com o tempo a gente vai conseguindo também explorar mais essa questão na própria língua, no português, né? Testar e tentar desenvolver algo próximo disso também. So if you take a continuum, no? If you take a continuum line, my body and its organs are here. My prana is somewhere here. My chitta is somewhere here. The mind is here. The consciousness here. The vibrations of chanting penetrates the mind, and it is the most powerful mechanism which immediately changes the alignment of all this. And então, body does something. Se a gente imaginar assim, como, I'm sorry, Latha, this one's very complex. I'll try to explain. No.
Então, assim, é como se a gente imaginar uma linha que vai saindo da esquerda para a direita. Então, ela vem ali do corpo e seus órgãos, passa pelo prana, vai até a mente. E a consciência está ali, além. As vibrações do canto, elas penetram na mente. E é de uma forma muito poderosa, um mecanismo muito poderoso que imediatamente muda e alinha todos esses. We imagine like a line, and Yeah, with it is like a lion. When you do body, a mind, chanting, and prana, yeah, and then you do the yeah, chanting. Okay, it goes like pervading all the three of them. yeah, Affecting the mind. Okay. yeah. And that is one of the tools that you can hold even to the last minute of your life to get that connection to your deeper consciousness. Tá, então é isso, então, né? Você imaginar isso como uma lente ali, na imagem que ela criou, o canto ele vai permeando todas essas esferas, né, até interferir, né, ali agir na mente, e o canto é uma ferramenta que ela pode ser usada até nos últimos momentos da nossa vida, né, quando a gente... para conseguir essa conexão com a consciência mais profunda. We have done a study on pranavam, that is not a pranavam, study on chanting, and I have developed a tool of measuring the effect of chanting, and it is under the process of publication. I'll share it with George so that you can have a look at it. Uau! Então, ela está na pesquisa científica que ela desenvolve, ela criou agora um instrumento, né, uma forma de fazer pesquisa científica para medir esses impactos de como o canto atua e funciona. Em breve ela vai compartilhar com o Jorge. And in my study, I found its effect on the mind is much more powerful than its effect on the body. E no physiological process. No estudo dela, ela teve como resultados de que tem um impacto assim muito maior na mente do que do que efeitos fisiológicos. You said that you found that chanting has a more effect on the mind than in the physiological processes, no? No. It's consolidation at the mind level is much more powerful than at the physiological. It has an effect on physiological, but this is bigger than this. In my study. Ok. So, ela disse, então, que no estudo dela, né, o que os resultados apontam é que o canto, ele tem muito impacto na mente, né, ele tem algum impacto também fisiológico, mas, assim, ele é muito mais evidente na questão da mente. Tem uma pergunta de Andrea. Então, o objetivo da psicologia do yoga não é trabalhar o inconsciente, mas sim a mente consciente? Eu acho que poderia traduzir para ela. Ok. So, Jorge, someone... Só uma questão, tem várias perguntas no chat, foi ali que tu pegou? Foi dali. Tá, beleza. How the machine quantify the impact in the prana, mind and body? Okay. Yeah, that's what it is. Jorge, he asked for me to translate you one question here that someone asked about. Yoga is not about dealing with the unconscious. It is to deal with the unconscious also. Prasupta, okay, I don't want to quote Yoga Sutra. See that when I said no, the content of the mind will be so much, which we call it as vasanas and samskaras, also have to be dealt with through your process of contemplation, reflection, etc., or some set of practices. Então, ela respondeu que o yoga também lida com o inconsciente, né, com os vasanas e sanskaras, né, e através da contemplação e da reflexão, eles também são tratados. So, usually unconscious doesn't come up just like that. I'm talking about not the mainstream psychology. Unconscious in yoga is the source of karmashayas. Karmashaya means
substratum. The mind as a substratum keeps lot of unwanted things which we call as kleshas. Então, essa ideia de inconsciente no yoga é diferente da ideia da psicologia ocidental. O inconsciente no yoga é a fonte de karmachaya. Como se a mente tem um substrato que mantém várias coisas indesejáveis que chamamos de kleshas. So I will answer this question also, Andrea. How the machine quantify the impact in the prana, mind and body as used? So there is somebody has developed a technique to measure the energy levels and other things through some vibrations and all that. In Vyasa it is there in different type of, I don't know, I have not worked with it. But the impact on the mind can be inferred only. We can't directly access the mind. Mind is only pursued through actions. Of course, body we have. Alguém perguntou, eu não consegui achar a pergunta aqui, mas entendi que alguém perguntou sobre máquinas que medem vibrações. E ela respondeu que ela nunca conheceu, nunca viu esses tipos de máquinas, né? Mas que ela comentou alguma coisa do Vyasa. I don't understand. What did you mention about Vyasa, Latha? Vyasa is an institute in yoga in Bangalore, where they use this technique of bio impedance or some measurement tool to measure the energy, prana energy, but it has not been validated. Ok. Então, ela falou que sabe de um instituto na Índia que se chama Vyasa, que eles têm feito alguns estudos usando máquinas que medem essas, como se fosse prana, energia, mas esse estudo ainda não foi validado, né? E do que ela sabe da experiência dela é que o que se pode medir através da inferência, né, do impacto que aquilo tem na mente, daquilo que a gente observa, né, como mudanças de comportamento, né, na mente da pessoa, que pode ser inferido. Yeah. But body impact you can measure using different instruments. The physiological changes can always be measured. Mas no corpo também essas mudanças fisiológicas podem ser medidas. Organ meter, probably. Somebody has told, would that be an organ meter? I have one organ meter. Does it measure the energy level or prana? I'm asking a question. Ela perguntou então o que é esse, alguém perguntou aqui se isso seria esse orgonimeter. Ela falou que ela não sabe o que é, se alguém quiser explicar sobre o que é. Hi. Hello there, it's me. Yeah. Organometer was developed by Wilhelm Reich during the 50s, I guess. And I have one, it's pretty cool. It measures the organ on all different human beings and living materials. So when they mention what is it does give the electrical activity of the particular point? Yeah, but it's extremely sensitive. If I get let's say 50 centimeters from an animal or even a vegetables, it reads. So it's an electrical, it's a very high sensitive electrical meter. So it measures the organ, which is this cosmic energy around the things. Fantastic. Very good. Very. See, the one that they developed in Vyasa, that is in Bangalore, I don't know, somebody else has developed it. What they measure the energy level, but they are not able to correlate it very well with the disease condition and disease-free condition. That is the problem, validation problem. Oh, the Russians are very good into that. Thank you very much for knowing this. Yeah, I'm very happy. Yeah, very beautiful. Nice to know. Thanks, Latha. Okay. Thank you. Então, ele perguntou sobre um instrumento que se chama organ meter, que foi desenvolvido pelo Wilhelm Reich, e que mede, ele falou que ele usa que ele é um instrumento para medir
ele mede impulso elétrico de uma forma bem sutil, né, e que essa ideia de orgônio é uma ideia de energia cósmica do Reich, que acho que foi um psicólogo, né, lá da época do Freud, eu acho, depois do Freud, e ela respondeu que ela não conhece esse orgônio, né, e ela comentou de novo desse instrumento que usam lá nesse Instituto Vyasa, né, querendo medir, né, a prana, mas que lá nos estudos que fizeram no Instituto Vyasa, eles não conseguiram achar correlações que sustentassem, né, como evidência científica, as relações entre o que eles obtinham de medição com a mudança naquela situação de doença que a pessoa tinha. Então, é isso. Is this academy in Bangalore connected to the tradition of Krishnamacharya? No, the academy I mentioned in Bangalore is a different institute of yoga called Vivekananda Yoga Anusandhana Sanstha. It's a different institute. Tá, então ela... Tá. Pode falar, André. Alguém perguntou ali se a academia em Bangalore ela é conectada à tradição de Krishnamacharya, ela falou que não, que é do Vivekananda. Tem uma perguntinha aqui, André, às 11h14 no chat aqui da Carol Alves. Se yoga e psicologia são ambos conjuntos importantes para o aprendizado do terapeuta, como realizar esse percurso? O que me parece que deu a entender pela fala da Latha que deveriam se vincular esses dois caminhos, da psicologia ocidental e do yoga, num treinamento. Talvez poderia pedir esclarecimento para a Latha sobre isso. Tá. Okay, so someone asked here, if yoga and psychology are both important for the learning of the therapist, how do you think do you think would be a best way to go through this path of learning, integrating yoga, Western yoga and Western psychology and yoga? And she said, like, as each therapist would make, she thinks that each therapist would make a singular path. And when would he be ready to put them together in the clinical practice? Yeah, actually, in almost most of our yoga therapy courses, we have basic psychology there. In yoga therapy courses in India, most of the courses which are recognized by the government as well as private institutes they are offering now, there is a basic psychology. To that extent, knowledge will be there. But when some of our students, my students, evince interest, I tell them to pursue post-graduation in Western psychology, and their understanding becomes much more, they can integrate beautifully. So how to go about it? If a yoga therapist, they can just work with one of the psychologists for some time and try to get a first-hand experience, or they can pursue a course, or nothing matter. It doesn't matter if they're very thorough with their own yoga therapy work. Fair enough, fair enough. So you said that you recommend when you have students that are interested in doing this integration, you recommend them to pursue a post-graduation in psychology? Yeah. In Western psychology, and then they can like practice a little and then try to put them together little by little. Yeah. Okay. I'll tell you one thing. All psychologists who have studied yoga are not therapists, or not very good therapists. There are so many I'm talking in India only. There are so many psychologists who have studied yoga, but they are not therapists. They propose the theory. There are therapists who have not studied psychology who are the best therapists. So these two extremes is there. But if somebody wants to integrate, they can definitely pursue both the studies.
Ok. Então, ela respondeu que tem lá, né, no Instituto, tem no curso de Yoga Terapia, eles oferecem, né, uma parte que é de psicologia básica, né, que seria essa psicologia acadêmica básica, mas ela falou também assim, né, que quando algum estudante dela, né, faz essa pergunta para ela, né, a pessoa está querendo construir a carreira dela, sim, ela recomenda que a pessoa faça pós-graduação na psicologia ocidental, né, e vá isso aos poucos integrando, né, as duas coisas. Eu acho que a gente tem que ver essa questão, porque a formação em psicologia aqui no Brasil, ela é diferente, né, no exterior. Então, né, essa questão que eles falam pós-graduação ou graduação, isso acho que é diferente. E ela falou que ela já, né, que nem todo psicólogo que estuda yoga são bons terapeutas, né, ela observa isso lá na Índia, né, e tem terapeutas que não têm formação em psicologia e são excelentes terapeutas. Então é importante a gente olhar para isso com bastante cuidado. Basically, no, somebody has asked me which theory you have studied very deeply. For me, the Carl Rogers theory is very, very appealing, humanistic theory of development, personality. And I really like his approach of psychotherapy that I have studied during my college days. And I see a lot of parallel between his theory and the yoga approach for healing. Okay, so it's about humanistic psychology of Carl Rogers, is that? Yes, correct. Ok. Então, ela disse que na psicologia humanista do Carl Rogers, ela estuda, ela gosta bastante e ela vê bastante proximidade com a psicologia do yoga. Another area where I really feel happy about psychology and yoga integration is my understanding of Bhagavad Gita. I converted into a measurement tool of Arjuna's conflict to clarity. So this helped me, the integration of mainstream psychology training helped me to develop a model of what Arjuna has gone through. So that helped me to develop that. So this is where the integration helps. You can translate the knowledge of what is a person's maturity index and you can convert it into a measurement tool. This I could do it. Tá. Então, ela falou que outro exemplo que ela se sente feliz, assim, dessa integração do yoga e psicologia ocidental é baseado na Bhagavad Gita. Ela tem um estudo que ela fez, ela desenvolveu um instrumento, né, para medição da questão, como é que, né, do grau de maturidade, né, na psicologia tem esses vários instrumentos que usa em pesquisa para fazer, né, aqueles que as pessoas respondem, tal, para medir, né, fatores, assim, que aquele estudo tá vendo. E ela falou que ela tem esse estudo que ela fez, ela desenvolveu um instrumento baseado na Bhagavad Gita, né, que a Bhagavad Gita propõe, né, como é que é essa trajetória do estado de conflito para um estado de clareza, né, ela disse que nisso ajudou bastante os conhecimentos dela ter estudado a psicologia ocidental para criar esse instrumento, né, e é uma forma também de traduzir esse conhecimento de uma forma que seja fácil para todos os públicos, né, entenderem. Tem um artigo dela nesse inglês, acho que dá para compartilhar também depois, né? É isso. Thank you, Latha. I read your article. We're going to share too this about the instrument based on the Bhagavad Gita. Thank you. Eu estou vendo aqui só o Ricardo com a mão levantada. Eu não sei se tem... Posso perguntar, então? Somebody has asked whether Krishnamacharya tradition is going to come with such a thing. Offer, we have a course going on in Bangalore. You have a course, Krishnamacharya course, Latha? Yes, it's happening in Bangalore.
already 2-3 batches is over. Oh, it's a psychology course. It's like a bachelor. No, the course has a psychology paper. They have a core paper in psychology. You said you have like a yoga therapy course, and you have some of psychology. I don't understand. Yes. Okay, but That it's not there. okay. But it's not like an academic course. No, it's not MSc or MSc in psychology, post-graduation. That will full-fledged. That will be full-fledged. Ok, então ela falou que vai ter. Alguém perguntou aqui se o curso do Vivekananda, que é um bacharelado em yoga, ela falou que o Krishnamacharya Mandiram está oferecendo, mas não é um curso acadêmico, né? Isso aqui, gente, eu acho bem complicado, assim, tem que ver, porque assim, a nomenclatura que eles usam para bacharelado é diferente do que aqui, né? Não sei se eu me fiz entender agora. O Ricardo quer perguntar, se alguém quiser perguntar mais sobre isso. Você ficou confuso? Eu quero fazer mais uma pergunta, então, de novo, por favor. Eu li o livro da senhora e tenho umas 30 folhas de perguntas. Só que, como não vai dar tempo, eu vou me contentar com duas. So he read your book and he said that he has like around 30 questions, but there's no time for that. He has read my book and he read your book and he has like around 30 questions, but he's not going to make all of them because he knows there's not enough time now. É sobre paciência e confiança, a minha pergunta. 30 questions. I'm very sorry because 30 questions means there must be so much of doubt about whatever I have said. Thank you for, maybe you can field one question one time. Minha pergunta é sobre paciência e confiança. Eu vejo que a gente tem muita pressa em estudar muita coisa o mais rápido possível. Eu vejo isso muito frequentemente em terapeutas. E a gente acaba deixando de lado as coisas da vida, do cotidiano, para estudar. Como é que a senhora vê esse equilíbrio entre o estudo, a vontade de estudar, que me parece muito boa, mas, ao mesmo tempo, lidar com as questões todas da vida que chamam a nossa atenção? So he said his question is about patience and trust. And he said that he observes that sometimes we have some kind of a hurry to study a lot and get a lot of knowledge very fast, very quickly. And he observes it even more in therapists, and that sometimes the person is so focused on studying that is not paying enough attention to his everyday life activities and other things that are important too. So he's asking, how can we come to a balanced way to do both of them, study and also taking care of other things in our life? The first thing in a therapist is to care for another person. One of the basic quality. When you care for another person, whatever you can do, you can do. A small thing is okay. You don't have to become the greatest yoga knowledge person. Okay, little bit is okay. Então ela falou que Andrea, translate this and then I will add a clause for it. Ok. Então ele falou que o básico, ela falou, né, do terapeuta é cuidar da outra pessoa, né? Então mesmo ações pequenas, né, que você faz para cuidar dessa pessoa são importantes. Você não precisa ser um grande yoga, fazer coisas muito complexas. Yeah. And to balance, to know something and to help somebody, they are both different. Então, esse equilíbrio entre você saber algo e ajudar a pessoa são diferentes. When I know something, I am doing something for my own upliftment. Quando eu sei algo, eu faço isso para o meu próprio desenvolvimento.
But when I know something and when I apply it to somebody, I am doing something for others person's upliftment. Mas então, quando eu sei algo e eu faço algo para outra pessoa, eu estou fazendo isso para o desenvolvimento daquela outra pessoa. So in KYM, no, in KYM, the training is first given as teacher and therapist. Então, o treinamento, ele é dado primeiro no can you repeat, please, where? In KYM, the training is first given as for you to work as therapist and teacher. I mean, teacher and therapist. Então, lá no Manjirão, o treinamento ele é dado primeiro para você trabalhar como professor e terapeuta. Later only, your own knowledge acquisition becomes more and more consolidated at a more experienced level. Então, com o passar do tempo depois, com mais experiência, que o seu conhecimento já está mais consolidado. So, to answer your question, first focus on small engagement with people and helping them. Then focus on studies at a higher level, and this will become little and little. Later, this therapy will become little, studies becomes higher. Então, ela falou que ela, né, respondendo a pergunta, que ela recomenda que foque em pequenas ações que você se engaja para ajudar as pessoas, e ao mesmo tempo você vai desenvolvendo o seu conhecimento, e com o tempo esse conhecimento vai crescendo. Andrea, your short-term memory is so good. I'm trying. You're tracking me so beautifully. Thank you. Thank you very much. Thank you. George, anything you would like to ask? Latha, I'm seeing that many people are interested in making the connection between the Western psychology and the yoga tradition. Probably because maybe here there are many psychologists that are hearing your speech, but also I think it's interesting for people to understand that there is something also unique, and that there are both systems, they have their own processes, or as you said, your main teacher, Sir Desikachar, he was not a psychologist, and the yoga system is already a system of psychology in itself, because I'm seeing that many people are hearing you and they are feeling as we need to study Western psychology and yoga, and we need to put them together. I think some people are interpreting in this way. Maybe it would be nice if you could say something about this. Yeah, see, the point of integration is at many levels. Então, o Jorge comentou, ele perguntou, falou que tem muitas pessoas aí que estão comentando sobre essa questão de integrar, né, a psicologia ocidental e yoga, e ele acha que deu uma impressão assim que as pessoas interpretaram isso como sendo assim, você precisa fazer, então, que ela está dizendo que a gente precisa fazer a formação em psicologia e aprender yoga e unir essas duas coisas. Ele pediu para ela falar um pouco mais sobre isso. See, if somebody has done a mainstream psychology, for them to start yoga understanding is to personal practice. They should do a personal practice and start understanding what it does for them. And then study Yoga Sutra and other things so that they can get an idea about what yoga is. Então, ela falou que se uma pessoa estuda psicologia ocidental, ela pode estudar isso e depois, vai fazendo, enquanto vai fazendo sua prática de yoga, e depois ela pode integrar. That is one point, like studying and understanding. That is one integration.
Esse é um ponto, né? Estudar e entender. Second integration is, if they are psychologists and they are working on a project or a research, they can understand the process of how yoga helps their own patients or their own group of people. So that will help them to integrate their work with yoga so that they can clearly understand. That is second level. Então, tem um segundo nível, que é aquela pessoa que é psicólogo, trabalha com isso, e ela quer entender como que o yoga pode ajudar os seus pacientes. The third level is the therapeutic process itself. If there is a hospital or a clinic where yoga therapy can be integrated with the mainstream psychotherapy or counseling and other things, so that they can clearly understand the process much better. So they are integrating them. Possible. Então, aí um terceiro nível, uma terceira forma é quando esse processo terapêutico acontece em lugares como, por exemplo, em hospitais, instituições formais, e onde é integrado, né, o psicólogo e a terapia ou a terapia do yoga, ela é integrada nesse tratamento ali que é feito naquele local. So each one can try where they are located and work on it. Okay. And Latha, I think something Jorge was talking to is that he was kind of worried that some people here that are watching us now, they are understanding that like everybody should do both the Western psychology so they can be yoga therapists. If you could talk a little bit more about that. I told only those who are interested, they can do it. I didn't say it's mandatory. I'm sorry if I have misled the group. Actually, it is. Those, see, Ayurveda, let me say, I'm not an Ayurveda doctor. Yoga and Ayurveda go hand in hand. But I'm not an Ayurveda doctor. I just know a little bit about what is, if I take this, what happens. Some little bit about Ayurvedic medicines. That's all. But I don't prescribe, neither I will. But I can understand because it is an orientation to it is that. Então, eu falei para ela que, para falar, se ela podia falar um pouco mais dessa questão, né, que deu a entender, talvez, que as pessoas deveriam fazer uma formação em psicologia para serem terapeutas de yoga. Ela falou que não foi isso que ela quis dizer. Que isso é só para aquelas que se interessam, né, em fazer esse processo, né, que tenha nessa atuação na área da psicologia ocidental e querem integrar. Ela falou que, por exemplo, ela não é uma médica ayurveda, mas ela sabe algumas coisas, né? Então, assim, ela não prescreve como uma médica, mas algumas coisas que ela sabe, às vezes ela integra também no atendimento dela. But yoga itself is standalone therapy. It's a standalone therapy. O yoga, por si só, é uma terapia nela mesma, né? Especially in KYM. Especialmente lá no Mandirão. Does yoga psychology consider Sri Aurobindo and mother studies as well? Yes, yes, definitely. Aurobindo and mother studies talk about inner transformation and the consciousness. Yes. Então, Raja Yoga. Alguém perguntou se a psicologia do yoga considera o Sri Aurobindo e o estudo da Mother, acho que ela junto, né, do Sri Aurobindo, também ela falou que sim. Maristela está com a mão levantada. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, uma curiosidade. Por conta do yoga ter nascido, enfim, na Índia, e o povo indiano praticando desde o início, ou a grande maioria praticando desde o início, então, integrando, né, esse trabalho do corpo, a respiração, o prana e a mente. Eu não sei se ela quer traduzir já.
por conta de ter, então, nascido lá e do povo já estar praticando desde o início, integrando todos esses elementos. Posso terminar? Pode terminar, aham. Tá. Se existe alguma diferença mental com essa situação, com essa experiência, entre o povo indiano e, no caso, o ocidental. Alguma característica importante mental, o desenvolvimento mental. So she is asking about if you notice that are some specific differences between like people who were like born in Indian culture and they lived this culture their entire lives, and people from another places. If you see that are some like fundamental differences when teaching yoga that we need to pay attention to their mental characteristics or something. Yeah, it's a cultural context we have to respect. The samskaras will be very strong. What she says is correct. I cannot put my cultural this thing, impose it on somebody else. That's not right. At the same time, respect each culture's unique belief systems and nurture what is best there in the person. That is what we are, which is helping the functional aspect of their chitta or mind. Okay. Então, ela respondeu que essas diferenças culturais a gente tem que respeitar, né, em cada contexto a gente não pode impor uma cultura para outra pessoa, então a gente procurar entender quais são essas crenças que são diferentes e respeitar elas. Não sei se respondeu, Maristel. Eu não sei se eu me fiz entender a pergunta, mas como o indiano ele cresceu praticando yoga desde o início, então essa integração, supõe-se que essa integração corpo, respiração, prana e mente esteja envolvida nele desde o início enfim, não do nascimento, mas desde criança até a fase adulta, para a grande maioria. Se isso já poderia ter algum estudo, alguma coisa de um impacto que o yoga traz para o desenvolvimento mental do indiano em relação ao ocidental. So she is asking like if in India, like when kids they are growing, they already have this in their cultural context, like this understanding of mind and prana. And she's asking if you know there are any studies about this, if it makes a difference, like from these persons who they grew up in India, immersed in this culture that it's always talking about prana and has some understanding about this, with other people who have not been in the same context. Samskara bala. We call it as samskara. There are some sporadic studies. We also did one study to investigate the effect of this type of inherent cultural practices. Então, ela falou que isso é sobre samskara, né, sobre marcas mentais. Falou que tem alguns estudos esporádicos, eles mesmos fizeram um estudo para estudar essas diferenças dessas práticas quando elas são imersas, né, na cultura. It had some advantages and some disadvantages too. Que tem algumas vantagens e também algumas desvantagens. We found, I am trying to recall the findings of that study. We found that some personality factors were strongly
very well developed in these children who had those samskaras, those upbringing. Então, ela falou que está tentando se lembrar, sim, desses resultados, né, do estudo. Ela falou que nessas crianças, né, que cresceram com isso, elas acharam algumas diferenças no sentido do desenvolvimento da personalidade dessas crianças que né, tiveram esse contato desde cedo com esse contexto cultural diferente. The personality factor was that impulsivity. I don't remember, it is a different technical term. Impulsivity was less among these children. Impulsivity is going after things very fast. Então, ok. Então, ela falou que nessas crianças, um dos traços da personalidade que se mostraram menores é a impulsividade. Apart from that, we found that they had a emotional stability also. E também que elas têm mais estabilidade emocional. The best part was the lung capacity. They had a very good lung capacity. Uma coisa importante foi que elas desenvolveram uma boa capacidade do pulmão, dos pulmões. Because they were chanting and all that. Que elas estavam praticando canto e tudo mais. So their fluency in talking was good. E a fluência também da fala delas era muito boa. So these were all small things we noticed in these children who had an exposure. Então, essas são pequenas coisas que a gente descobriu, né, que apareceram nos resultados das crianças que foram expostas, né, a esse contexto cultural. Dr. Latha, please feel free. I know you said you had 1 hour for us, and we are already on 1 hour and 30. So there's plenty. I don't know, George. So much of queries are coming. I'm really surprised, and I'm really thankful to all of you for raising these queries, because then now if I do this lecture, I will do it differently. Ela falou que está muito grata por ter participado, está muito feliz, e por todas as perguntas. Ela falou que também vai pensar sobre tudo que foi perguntado, né, para nas aulas futuras que ela der, ela vai colocar isso junto. So whatever you do, practice and understand something about Yoga Sutra. So, can you repeat, please? Whatever you do, you practice and understand something about Yoga Sutra. Então, né, seja lá o que vocês forem fazer, né, pratiquem o entendimento do Yoga Sutra. Desikachar told, this is a personal communication, he told that if I'm left alone in an island, what is it he wants with him? He said, it is Yoga Sutra. I want to have my Yoga Sutra with me. Então, ela falou que vai compartilhar aqui um ensinamento pessoal que ela teve do Desikachar, que ele falou para ela que ele disse assim que se algum momento ele se perdesse e ficasse sozinho numa ilha, né, a única coisa, se fosse para ele ter só uma coisa, essa única coisa seria o Yoga Sutra. Even I believe in that. Can you repeat, please? Even I believe in that, because for me also it's amazing psychology book. Ela também acredita nisso, porque para ela, assim, é um livro maravilhoso de psicologia, o Yoga Sutra. Thank you, dear Latha. Thank you, George. Thank you for this nice time with your people. I'm very happy to have you here, all of us. Thank you for this opportunity. Yeah, thanks a lot.
muito obrigado a todos vocês, agradeço a presença, espero que tenham aproveitado, é um tempinho curto, surgem muitas dúvidas, né? Mas o objetivo era pelo menos poder colocar um pouco a professora Latha em contato com vocês e vocês terem essa oportunidade pela primeira vez aí no Brasil. Tá? Espero que tenham aproveitado. Dr. Latha, do you want to finish with a chant, maybe? Yeah. Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya pratyorma amritangamaya Om Shanti 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 Sarvam Shri Krishnarpanamastu. Shri Guru. Thank you. Obrigado, pessoal. Então, vamos finalizando. Thank you, Andrea. I'm taking leave. Bye. Bye, bye. Bye, everybody. Thank you.